Olá, irmãos e amigos inscritos no canal Acorde e Desperta. Será que você já está salvo? Essa é a pergunta. Então, neste vídeo responderemos a 3 perguntas. Primeiro, será que você foi pessoalmente predeterminado por Deus a ser salvo antes mesmo de nascer? Ou será que sua salvação depende em parte de você? Segundo, será que o cristão puro e sincero está sujeito a abandonar a fé? Terceiro, basta ter fé para ser salvo? A Bíblia, irmãos, ensina que Deus escolheu certas pessoas para propósitos especiais, mesmo antes de elas nascerem, tais como o Ciro e João Batista. Isaías 45, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17. Mas, obviamente, não é razoável extrapolar e concluir que todos os que creem em Jesus também foram escolhidos por Deus da mesma forma. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu: Deus nos escolheu para estar em união com Cristo. Então a Bíblia usa a forma plural para dizer que Jeová Deus escolheu um grupo de cristãos para reinarem com ele, com Cristo, né? Quer dizer, a existência desse grupo foi predestinada por Deus, mas os membros não foram predestinados por Deus antes de eles nascerem. Pergunta 1. Será que você foi pessoalmente predestinado por Deus a ser salvo antes mesmo de nascer? Ou será que a sua salvação depende em parte de você? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12: persistam em produzir a sua própria salvação. Isso significa, irmãos, que embora Deus tenha dado primeiro os passos necessários para a nossa salvação, é por meio da nossa decisão de exercer diariamente o temor a Deus e é que seremos salvos. Pergunta 2. Será que o cristão puro e sincero está sujeito a abandonar a fé? Muitos pensam que uma vez que o cristão aceitou sinceramente a Jesus, a sua salvação é inevitável, é garantida. Mas a Bíblia diz que, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente dos cristãos pode ser corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Cristo. Quer dizer, mesmo um cristão genuíno pode se corromper e se afastar do Senhor. Pergunta 3. Basta ter fé para ser salvo? Sim, a Bíblia diz em João 3,16: todo aquele que tiver fé no Filho de Deus será salvo. Mas o que significa ter fé? Significa simplesmente crer? Não, a Bíblia nos ensina que a fé por si só, sem obras, está morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é inútil. Tiago capítulo 2, versículo 20. Então, quando a fé age junto com obras, ela se torna perfeita, conforme Tiago capítulo 2, versículo 22. Podemos ilustrar da seguinte maneira, irmãos. Imagine que seu pai coloque um cabo de aço em 2 prédios altos, unindo um prédio ao outro. Então ele pergunta: filho, você acha que o pai consegue caminhar pelo cabo de aço até o outro prédio? Então o filho diria que sim. Então seu pai faz o percurso de forma bem sucedida. Na segunda vez a pergunta é outra: filho, você tem fé que o pai consegue caminhar sobre o cabo de aço até o outro prédio? O filho afirma que sim. Aí seu pai lhe diz: então suba no meu colo e venha comigo. Conclusão, irmãos: a diferença entre ter fé e crer é muito simples. A fé exige ação. Quer dizer, para ser salvo, o cristão precisa ter a fé que o motiva a agir pela causa do Senhor. O cristão deve viver em harmonia com a sua crença. Deve pregar as boas novas, ter uma vida moralmente correta e adorar Jeová Deus com seu povo, fazendo o que é bom e rejeitando o que é mal. Se gostaram do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e ative o sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que postarmos um novo vídeo. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.